Você já ouviu falar em buracos negros? Essas regiões misteriosas do espaço que parecem desafiar todas as leis da física? Se sim, você não está sozinho. O fascínio por buracos negros cresce a cada dia e não é para menos. Eles são alguns dos objetos mais enigmáticos do universo, capazes de engolir tudo ao seu redor, inclusive a luz, e ainda assim esconderem segredos que cientistas tentam desvendar há décadas. Mas o que exatamente são buracos negros? Como eles se formam? E quais são os mistérios mais surpreendentes que eles escondem? Fique comigo, porque hoje vamos revelar curiosidades incríveis sobre esses gigantes do cosmos. E garanto que você vai ficar de queixo caído. Para começar, imagine um lugar no espaço onde a gravidade é tão forte que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. É exatamente isso que define um buraco negro. Eles são formados quando uma estrela muito grande, muitas vezes dezenas de vezes maior que o nosso Sol, esgota seu combustível e entra em colapso sob a própria gravidade, comprimindo toda a sua massa em um ponto minúsculo chamado singularidade. Ao redor dessa singularidade está o horizonte de eventos, a fronteira, que marca o ponto sem volta. Uma vez que algo cruza essa linha, não há mais volta. Mas você sabia que os buracos negros não são apenas aspiradores de tudo? Eles podem ser muito mais complexos e até fundamentais para a formação de galáxias. Alguns buracos negros supermassivos, com massas equivalentes a milhões ou bilhões de sóis, ficam no centro das galáxias, inclusive da nossa Via Láctea. Esses buracos negros gigantes influenciam o movimento das estrelas ao seu redor e ajudam a moldar a estrutura da galáxia inteira. Outro fato fascinante é que nem todos os buracos negros têm a mesma massa. Existem os chamados buracos negros estelares, que são formados a partir do colapso de estrelas comuns, e os supermassivos, que mencionei agora há pouco. Mas ainda existe uma categoria intermediária, menor conhecida e muito misteriosa, chamada buracos negros de massa intermediária, que podem ser a chave para entender como os buracos negros maiores se formam e crescem. Você sabia que pela primeira vez na história, em 2019, os cientistas conseguiram capturar a imagem real de um buraco negro? Foi uma conquista histórica, feita pelo Event Horizon Telescope, que uniu vários telescópios espalhados pelo mundo para formar um supertelescópio do tamanho do planeta Terra. A imagem do buraco negro na galáxia M87 mostrou um anel brilhante de luz ao redor do buraco negro, causada pela matéria que está sendo sugada e aquecida em torno do horizonte de eventos. E tem mais. Buracos negros não são exatamente buracos no sentido tradicional. Eles são regiões do espaço-tempo extremamente curvadas, onde as leis da física, como conhecemos, começam a se comportar de forma estranha. A gravidade intensa distorce o tempo, fazendo com que ele passe mais devagar perto do buraco negro em comparação com locais mais distantes. Essa é uma das previsões da teoria da relatividade geral de Einstein, que está diretamente ligada ao estudo desses objetos. Você sabia que buracos negros podem evaporar? Essa ideia parece coisa de ficção científica, mas foi o físico Stephen Hawking que propôs isso na década de 1970. Segundo ele, os buracos negros podem emitir uma radiação muito fraca, hoje chamada de radiação Hawking, perdendo massa lentamente até desaparecerem. Essa teoria ainda é difícil de ser testada, mas abriu uma nova fronteira para a física quântica e a gravidade. Mas o que aconteceria com algo ou alguém que cruzasse o horizonte de eventos? Bem, essa é uma pergunta cheia de mistério e especulação. Segundo a física atual, o que cai em um buraco negro é esticado e comprimido em um processo chamado espaguetificação, devido às diferenças extremas na força gravitacional. É como se o objeto fosse puxado e esticado até virar um fio fino, antes de desaparecer na singularidade. Mas afinal, o que existe dentro da singularidade? Essa é uma questão que desafia cientistas, pois as leis da física que conhecemos não conseguem descrever o que ocorre ali.
Além disso, existe uma teoria chamada de buracos de minhoca, que sugere que buracos negros podem ser portais para outras partes do universo ou até outros universos. Apesar de ser uma ideia fascinante e muito explorada pela ficção científica, ainda não há evidências concretas de que isso seja verdade, mas a ciência continua aberta a essas possibilidades. Você sabia que buracos negros podem gerar ondas gravitacionais? Essas ondas são ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por eventos violentos, como a fusão de dois buracos negros. Em 2015, pela primeira vez, essas ondas foram detectadas diretamente por instrumentos chamados LIGO, abrindo uma nova era na astronomia, que agora pode ouvir eventos cósmicos que antes eram invisíveis para os telescópios tradicionais. E não podemos deixar de falar sobre o papel dos buracos negros na evolução do universo. Eles ajudam a reciclar a matéria, expulsando jatos de partículas que influenciam a formação de estrelas e a dinâmica das galáxias. Em muitos sentidos, os buracos negros são motores invisíveis que moldam o cosmos. Esses mistérios e curiosidades sobre buracos negros são apenas a ponta do iceberg do que a ciência tem explorado. Conforme novas tecnologias e missões espaciais avançam, vamos desvendar ainda mais segredos sobre esses gigantes enigmáticos que continuam a desafiar nossa compreensão. Se você ficou fascinado por essa viagem pelo mundo dos buracos negros, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos que amam ciência e se inscrever no Laboratório da Ciência Criativa para acompanhar todas as descobertas incríveis que estamos preparando para você. E me conta nos comentários, qual desses fatos sobre buracos negros você achou mais impressionante? Até a próxima jornada pelo universo.